Olá, sou a doutora Elaine Toffetti, advogada, e hoje vamos falar sobre guarda compartilhada dos filhos. Quando um relacionamento termina e junto com ele uma união civil, enfrentamos inúmeras dificuldades. E quando temos filhos, essas questões se tornam ainda mais difíceis em todos os setores. Nesse caso, é necessário que os pais definam como serão definidas as responsabilidades de ambos em relação aos filhos. Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples. Vem comigo! Primeiramente, vamos entender o que é guarda. Para isso, iremos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Lá é definido que ter a guarda é assumir o dever legal de cuidar da criança ou adolescente, garantindo o seu bem-estar físico, psicológico, emocional e social. Essa guarda pode ser unilateral, que é quando ela é exercida apenas por um dos pais, ou compartilhada, que está cada dia mais comum e gerando muitas dúvidas nas pessoas. Poucas pessoas sabem ao certo o que significa uma guarda compartilhada, e é por isso que vamos falar exclusivamente dela nesse vídeo. Na guarda compartilhada, temos uma participação ativa de ambos os pais, e isso não envolve apenas compartilhar os cuidados práticos do dia a dia, mas também envolve compartilhar, por exemplo, as tomadas de decisões, que vão desde a escolha em relação à crença religiosa, as decisões referentes aos tratamentos de saúde, o tipo de alimentação que será adotado, como por exemplo se a criança será vegetariana, os tipos de atividades recreativas que ela participará e várias outras decisões que de certa forma moldarão a criança moral e socialmente. São também compartilhadas as tomadas de decisão relacionadas à educação da criança, como por exemplo, quando a criança irá para a escolinha, qual escola frequentará, se será pública ou particular, quais os cursos ela fará. Por exemplo, cursos de línguas, artes, atividades físicas e várias outras tomadas de decisão que vão influenciar o desenvolvimento intelectual e físico da criança. Como podemos ver, importantes decisões ligadas à vida da criança serão tomadas pelos pais. Portanto, na guarda compartilhada é extremamente necessário que os pais, apesar de separados, tenham um mínimo de relação de diálogo, com respeito mútuo, tendo como principal objetivo o bem-estar dos filhos. Se essa boa convivência entre os pais não for possível, a guarda compartilhada não é aconselhável e podemos dizer, inclusive, que ela possa não ser viável. Outras dúvidas surgem quando falamos de guarda compartilhada. E uma das mais comuns é em relação de onde o filho irá morar, com o pai ou com a mãe. E isso poderá ser decidido pelos próprios pais, o que funciona muito bem em casos onde há uma relação amigável entre eles. Porém, casos onde não haja acordo, caberá a um juiz determinar essa decisão. O juiz irá considerar qual a melhor opção, baseando-se sempre no bem-estar da criança. Para isso, muitas vezes, ele poderá contar com o apoio de outros profissionais, como assistentes sociais e psicólogos. Outros fatores também poderão ser considerados, como, por exemplo, facilitar a rotina da criança em relação às suas atividades. Na guarda compartilhada, não existem restrições em relação à quantidade de dias que a criança poderá passar na casa do pai ou da mãe. Mas é importante garantir que quem estiver com a criança naquele dia tenha realmente disponibilidade de tempo para assumir as responsabilidades com ela, como levá-la na escola, acompanhar lição de casa, respeitar os horários de alimentação e sono, fazer o lanche e tantas outras atividades. Precisamos entender que é importante que as crianças e os adolescentes tenham acesso a um ambiente bem estruturado e saudável em ambas as residências, além de uma convivência participativa, amorosa e respeitosa em ambos os lares. A guarda compartilhada não é uma divisão igual de tempo com o filho, mas sim das responsabilidades em relação a ele. É importante saber que o que for determinado deve ser cumprido e a guarda compartilhada gera tantas responsabilidades em relação ao que foi acordado quanto a guarda unilateral. Outra dúvida importante é em relação à pensão alimentícia. Muitos pais acreditam que se solicitarem a guarda compartilhada não precisarão pagar pensão alimentícia, mas não é bem assim. A responsabilidade de garantir o bem-estar físico dos filhos é de ambos os pais. Portanto, as despesas mensais do filho, com educação, alimentação, vestuário, saúde, lazer, entre outras, devem ser partilhadas por ambos.
Na prática, o pagamento da pensão alimentícia na guarda compartilhada pode acontecer de duas formas. Uma delas é quando apenas um dos pais assume a responsabilidade do pagamento das despesas da criança, ou seja, ele que vai pagar os boletos da escola, dos cursos, do plano de saúde, os vestuário, ou seja, todos os gastos que serão decorrentes das necessidades de lazer, saúde, educação e alimentação da criança. Quando for assim, o outro, seja o pai ou a mãe, repassa um valor mensal previamente estipulado, garantindo assim o pagamento desses custos. É a pensão como todos nós conhecemos. O segundo caso é quando há uma divisão previamente estipulada sobre quem irá pagar cada custo gerado pela criança. Dessa forma, nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe, repassa um valor para o outro. Cada um se torna responsável por pagar os custos que são de sua responsabilidade. Por exemplo, o pai ficará responsável pela matrícula e mensalidade da criança e a mãe em pagar os cursos de inglês e judô. Nesse caso, devemos ficar atento também aos custos do dia a dia, como alimentação, higiene e transporte. É importante lembrar que as responsabilidades assumidas neste caso também são oficializadas e, caso não sejam cumpridas, o pai ou a mãe arcarão com as mesmas consequências de quando os pais não pagam a pensão alimentícia tradicional, podendo, por exemplo, ser preso. O mais importante nessa situação são os filhos, portanto, deixar de lado os conflitos que ocorreram entre os pais é fundamental. Foque sempre no bem-estar das crianças para definir as rotinas que são as melhores para elas. Ainda está com dúvidas sobre a guarda compartilhada? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E para não perder conteúdos de direito de forma simples e descomplicada, já se inscreve no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.